Olá, bem-vindo ao PHC TV. Este filme é sobre o template da HACCP para o PHC Restauração. Pretendemos neste filme mostrar-lhe não só o conteúdo existente neste template, como também os passos a realizar para a sua utilização, assim como todas as configurações existentes no mesmo. Iremos observar desde os conceitos gerais relacionados com este template da HACCP, como também as configurações a nível dos dossiês internos que efetuamos, campos de utilizador criados, assim como toda a estrutura que definimos para estas configurações. Vamos observar também os ecrãs personalizados que implementamos, ou seja, as páginas do utilizador, assim como um workflow operacional apenas disponível para Advanced e Enterprise, visto o Corporate não dispor desta funcionalidade do workflow operacional. O que este workflow operacional nos permite é poder definir nos dossiês internos a nível das colunas quais são as colunas que estão ou não visíveis para o utilizador. Efetuamos também toda uma série de impressões definidas de IDUs para os dossiês internos, não só para a impressão dos registros lançados, como também em todos os documentos ser possível fazer a impressão numa folha em branco para poder ser lançado todos os registros manualmente. Vamos então de seguida assistir a uma demonstração. Muito bem, antes de começarmos a conhecer como é que tudo está configurado, vamos olhar um pouco para o manual do HACCP para o PHC Restauração. Vamos então aceder ao manual e vamos encontrar no início do manual uma pequena explicação sobre o que é o HACCP e de imediato temos a descrição de como é que estão configurados os dossiês internos. Dossiês internos porquê? Porque foi a área que utilizamos para criar todos os documentos necessários à implementação do sistema HACCP no PHC Restauração. Para isso, criamos toda uma série de dossiês internos que começam todos com o nome HACCP para ser facilmente identificado, visto que se não criássemos este prefixo, os dossiês internos iriam ficar todos dispersos e seria muito mais difícil de os encontrar. Neste caso, irão ficar todos reunidos no mesmo grupo. Também é necessário, antes de utilizar o template, verificar se, a nível da configuração do número interno de cada dossiê, se já não existem configurados na sua base de dados ou na base de dados do cliente, dossiês internos com a numeração entre o 900 e o 918. Foi esta a numeração que utilizamos para criar todos estes dossiês internos. Deverão então previamente verificar se estão ou não a utilizar. Temos também configurado a nível de cada dossiê interno uma área de workflow operacional, isto para poder definir em cada dossiê quais são as colunas visíveis ou não para o utilizador. Criámos também IDUs para todos os dossiês, sendo também possível imprimir um IDU numa folha em branco para poder ser feito o lançamento manual dos dados nessa folha. Foram criados também campos de utilizador, tanto para o rosto do dossiê como para as linhas, para podermos lançar toda a informação relacionada com o HACCP. Já vamos ver mais à frente que foram também criados no título com o prefixo HACCP para também facilmente identificarmos tudo o que tenha a ver com HACCP. Os dossiês estão a utilizar o fecheiro de entidades. No entanto, quem quiser utilizar o fecheiro de fornecedores poderá aceder à configuração de cada um dos dossiês e alterar diretamente. Por exemplo, para o dossiê de recepção de matérias-primas ou de registro de não conformidades, poderá alterar a configuração para utilizar com a tabela de fornecedores. Não foi feito logo de base para permitir a quem não tenha, por exemplo, o PHC Gestão com fornecedores, possa também, único e exclusivamente com o PHC Restauração, utilizar os dossiês internos, neste caso com o fecheiro de entidades.
Desta forma, poderá criar nas entidades os nomes dos fornecedores ou utilizar um único nome genérico, por exemplo, o nome da empresa, para fazer o lançamento de todos os registros. Temos também a explicação de como importar o template. Vou de seguida exemplificar os passos todos, como também algumas mensagens que vamos encontrar, por exemplo, para o caso do workflow operacional, que vai no template e é aplicado para quem tiver o PHC Advanced Enterprise, mas no caso do Corporate, como não tem a funcionalidade do workflow operacional, vai dar erro. Não tem problema, porque poderemos depois, dentro dos dossiês internos, reajustar e esconder as colunas que não desejamos. Não é o ideal, mas para a linha de Corporate é o que poderemos fazer. Para Advanced e Enterprise, através deste workflow operacional, automaticamente todas as colunas ficarão invisíveis e apenas visíveis as que são necessárias. Temos aqui mais à frente a explicação do que compõe o nosso template, a nível da configuração dos dossiês internos, campos do utilizador, ecrãs personalizados, ou seja, as páginas do utilizador. Fizemos também toda uma série de personalizações, não só para simplificar a utilização, como também a tornar mais intuitiva. A parte do workflow operacional e, em seguida, temos toda a explicação de cada um dos dossiês, não só qual o seu número interno e o nome abreviado que temos, como também o nome completo, com toda a sua descrição associada do que é que se pretende em cada um deles e que campos do utilizador é que têm associados. Poderemos aqui ver também, a nível das impressões, qual foi o código utilizado para criar certo tipo de comportamentos. Para todos os dossiês temos aqui as descrições criadas, com os campos criados em cada um deles e com todas as descrições do que é que se pretende em cada um dos dossiês. Como podem ver, todos os dossiês estão contemplados no manual. Vamos então agora passar para a aplicação para mais facilmente percebermos não só como aplicar o template, importá-lo e conhecer toda a estrutura que temos montada. E agora sim, de volta à aplicação, deveremos, antes de começar a importar o template, verificar a nível das configurações dos dossiês internos, verificar na configuração se temos ou não ocupados dossiês com a numeração entre o 900 e o 918, visto o nosso template ir aplicar os dossiês internos sobre esta numeração. Depois de verificado e confirmado que não há problema, poderemos então aceder a Supervisor e Templates de Software. É neste local que deveremos importar o template. Para isso temos uma opção que nos permite importar. Poderemos escolher qual o local onde se encontra o nosso template do HCCP. Neste caso tenho no desktop. Vou então importar o template. Recebemos então a mensagem que o template foi corretamente importado e poderemos de imediato passar a observar todos os registros existentes neste template, a nível das impressões definidas dos dossiês internos, os IDUs, campos de tabelas, ecrãs personalizados, um parâmetro para ativar o workflow operacional. Poderemos aqui observá-lo, que vai logo ativo para não terem que ir manualmente a ativar este parâmetro, a configuração de todos os dossiês internos, assim como as várias configurações a nível do workflow operacional. Poderemos assim, antes de importar, verificar tudo o que está a ser importado com este template. Depois de todos estes passos verificados, poderemos então clicar e aplicar o template nesta base de dados. Neste caso não o vou fazer porque já tenho o template previamente aplicado. Após o template estar aplicado, deveremos então aceder a Supervisor, Tratamento de base de dados e Instalação e manutenção. Se verificarmos o manual,
Após a explicação de importação do template, temos a indicação de que para todos os campos do utilizador possam ficar corretamente instalados, deveremos então fazer uma reconstrução às primary keys e indexes com verificação e correção dos tamanhos dos campos. As tabelas em que deveremos fazer isto é a tabela BI2 e a BO2, que foi as tabelas que nós utilizamos para criar campos para o cabeçalho e para as linhas. Normalmente, a tabela utilizada é o BI, as linhas dos dossiês internos, e o BO, o cabeçalho dos dossiês internos. No entanto, como a nível da estrutura das tabelas tem uma limitação no número de campos que se podem criar, nós decidimos criar todos estes campos no BI2, não só para não entrar em conflito com os campos já criados, como ter uma maior margem de manobra na criação de campos. Vamos então voltar à aplicação e vamos correr a instalação e manutenção para as tabelas BI2 e BO2 com as opções de reconstruir primary keys e verificar e corrigir tamanhos dos campos. Vamos então procurar a tabela BI2, para isso selecionamos a lupa e poderemos escrever BI2, selecionar esta tabela, procurar o BO2, selecionar também a tabela dos dossiês internos outros dados, que é o tal BO2, e deveremos então reconstruir primary keys e verificar e corrigir tamanhos dos campos e mandar instalar os fecheiros selecionados. Após esta reconstrução, verificação e correção estar terminada, poderemos assim começar a utilizar o nosso template, o HCCP. Vamos então agora dar uma vista de olhos sobre tudo o que foi aplicado com este template, acedendo a tabelas, gestão, configuração de dossiês internos. Se pedirmos para observar todos os registros, vamos encontrar na configuração dos dossiês internos toda uma série de dossiês com o prefixo HCCP. Criamos esta estrutura para facilmente serem identificados todos os dossiês relativos ao HCCP. Poderemos aceder a cada um deles e visualizar todas as suas configurações, a nível dos campos do dossiê, campos das linhas e até mesmo poder proceder a qualquer tipo de reajuste. Foi também importado com este template, a nível de supervisor, framework PHC, vários campos do utilizador, ecrãs personalizados e workflow operacional. Vamos observar os campos do utilizador. Se pedirmos para observar todos os registros, vamos da mesma forma ter no título do campo toda uma série de campos criados com o prefixo HCCP. Também aqui criamos a mesma estrutura para serem facilmente identificados. Vamos aceder, por exemplo, a um campo que servirá para introduzir a hora, neste caso para o BI2, com o nome do campo, o tipo de destino, se está ou não visível na grelha, neste caso este até tem uma formatação específica para podermos introduzir facilmente a hora, e por aí fora. Temos toda uma série de campos que estão todos documentados no manual, com a explicação não só dos nomes que têm, como também qual a utilidade a que se destinam e respectivas parametrizações não só para a sua utilização, como também para impressão. Em qualquer dos registros que criamos, se fizerem uma procura por HCCP, irão encontrar não só todos os campos, como dossiês, personalizações de ecrã. Em todos criamos o prefixo do HCCP para serem facilmente encontrados. Vamos continuar. Vamos aceder novamente à Framework PHC e, neste caso, aos ecrãs personalizados. Também aqui poderemos observar todos os registros e verificar que existem várias personalizações de ecrã também para o HCCP. Continuando, poderemos também aceder novamente à Framework PHC e verificar
a parte do workflow operacional, em que também aqui, observando todos os registros, existem toda uma série de parametrizações a nível da configuração das colunas visíveis realizadas para o HCCP. Vamos aqui a um dossiê qualquer e foi criado o referido prefixo do HCCP, qual o documento escolhido, e temos aqui então a configuração de quais as colunas que são visíveis em cada um dos dossiês. A nível do corporate não é possível utilizar esta funcionalidade. O que vai acontecer é que outros campos vão estar automaticamente disponíveis. O que poderá ser feito é selecionar para a zona da esquerda todas as colunas que necessitamos e depois, à imagem disto que eu estou a fazer agora, fechar todas as colunas que não são necessárias. E a nível do template, já vimos mais ou menos um pouco de tudo o que foi aplicado com o template. Vamos agora entrar nos dossiês internos e ver na prática como é que tudo foi implementado. Já estou posicionado num dos documentos, neste caso a recepção das matérias-primas. Se repararem, toda a parte visual está um pouco diferente do habitual no nosso software. Foi criado uma personalização de ecrã e para ajudar a que o documento seja um pouco mais intuitivo, criamos aqui um alerta a indicar que, neste caso, na recepção das matérias-primas, as opções estão todas dadas como em conformidade. Qual é que é a ideia? Qualquer documento que seja lançado, neste caso, como estou na Mais Ritmo, a entidade que estou a utilizar chama-se Mais Ritmo. Poderíamos ter criado entidades com os nomes dos fornecedores, por exemplo. Foram criados campos para indicar o número do documento e tenho agora toda a parte de lançamento da recepção das matérias-primas que pode ser otimizada com esta situação do em conformidade. Este documento serve precisamente para, quando são recepcionadas as matérias-primas, se poder indicar se as matérias-primas estão em conformidade ou não, e para isso existem toda uma série de passos que têm que ser validados a nível do estado de conservação e higiene do veículo, a higiene e vestuário do transportador, a arrumação do produto, como também a nível das linhas. Há toda uma série de campos que deverão ser validados. A nível das datas de validade, condições da embalagem, qual a hora de recepção, o estado do produto, e a ideia é apenas ter que lançar qual a referência que estamos a recepcionar e, caso não exista qualquer tipo de não conformidade, não ser necessário escolher nenhuma das opções disponíveis. Só em caso de existir uma não conformidade é que deveremos vir selecionar a opção e gravar o registro. A impressão do documento está também preparada para, quando a opção está não conforme, neste caso selecionada, em vez de aparecer um OK, vai aparecer um X. Já vamos ver em seguida uma previsão da impressão. Então, bastaria aqui indicar qual a referência recepcionada, neste caso seria uma água, a quantidade e indicar, caso a data de validade não estivesse correta, como não conformidade. Poderíamos fazer o mesmo em qualquer dos outros campos. O que o workflow operacional permitiu foi selecionar quais os campos que pretendemos visualizar neste documento, onde poderemos aceder ao mesmo através deste botão e rapidamente escolher quais as colunas visíveis ou não para este documento. Foi também escondido, através da personalização de ecrã, os campos de totais, visto neste documento não serem necessários, e associado um novo campo de observações para a indicação de uma não conformidade. No caso de existirem não conformidade, poder ser aqui descrito o motivo da não conformidade do mesmo. Para este caso, já aqui fiz alguns lançamentos, pus o nome de uma entidade, neste caso é o fornecedor, o número do documento, tudo o resto
está em conformidade, à exceção da data de validade da água natural, em que indiquei aqui qual a descrição do motivo da não conformidade. Temos também um campo criado com o tipo, onde deverão estar pré-definidos quais os vários tipos da recepção de matérias-primas. Se trata de matérias-primas não refrigeradas, refrigeradas, refrigerados de peixe ou ultracongelados. Caso tenhamos necessidade de alterar algum destes campos, poderemos aceder à manutenção do campo e proceder às respectivas alterações. Neste caso, vou gravar o registro e vou proceder à visualização da impressão. Vamos aceder à impressão deste documento e vamos fazer a pré-visualização do mesmo. Já no documento, temos então a indicação do fornecedor, a data, o tipo dos produtos recepcionados. Neste caso, como está tudo em conformidade, é colocado um OK. Poderíamos ali também ter indicado a temperatura da caixa de transporte, com os dados todos do registro, e em que é indicado através de um X que a data de validade estava não conforme. Se viermos à parte inferior do documento, temos aqui a legenda e OK que está em conformidade e o X está não conforme, com a respectiva razão da não conformidade. É também possível, a nível da impressão, caso no local onde é feita a recepção não tenhamos a possibilidade de introduzir diretamente na aplicação a recepção das matérias-primas, poderemos fazer a impressão do mesmo documento numa folha em branco para o utilizador poder escrever na respectiva folha todos os dados e depois, mais tarde, lançar na base de dados em cada um dos registros, caso seja necessário. Para todos os documentos existem folhas para impressão em folha em branco com todos os dados relativamente a cada um dos documentos. Toda a filosofia de construção dos documentos é muito idêntica. Poderemos aqui observar, por exemplo, o registro de não conformidade. Cá está apenas com os campos necessários a cada um destes registros. Neste caso, sempre que necessário, temos uma indicação que poderemos registar informação sobre medidas corretivas na página dos outros dados, onde temos então aqui a possibilidade de indicar a medida corretiva, a data de previsão de conclusão, se a medida corretiva foi ou não implementada, com a data, etc. Poderemos assim aceder a todas as configurações de cada um dos dossiês internos existentes. Poderemos rapidamente navegar em cada um deles e observar as diferentes personalizações e campos criados para a sua boa utilização. Vamos voltar ao mais complexo deles todos, o da recepção de matérias-primas, e neste caso vamos também rapidamente aceder à personalização do ecrã. Vamos fazer modificar e já na personalização poderemos observar os textos que foram incluídos, campos que foram escondidos para não estarem visíveis, com todos os outros por cima. Poderemos assim aceder à personalização e alterar, melhorar ou corrigir algo que seja necessário. Ainda a nível das impressões, poderemos aceder à configuração de impressão deste documento. Não há folha em branco, que esse não apresenta variáveis, mas no da recepção das matérias-primas com variáveis, em que vamos encontrar para os campos do utilizador, a nível da expressão, toda uma série de case whens para retornar a tal diferença de, no caso de ser uma não conformidade, apresentar um X, ou se tiver OK, apresenta, como o nome indica, OK. Para todos estes campos lógicos foram criadas estas expressões para retornar visualmente o resultado que pretendemos. No caso do Corporate, como não temos o workflow operacional, se acedermos aos dossiês internos, por exemplo, no dossiê interno de ação de formação, todas as colunas não estão formatadas porque não há a funcionalidade do workflow operacional.
O que pode ser feito é o utilizador identificar quais os campos que necessita para este dossiê e, neste caso, bastará a designação e a presença ou não na formação. O que poderemos fazer é fechar todos os restantes colunas que não são necessárias para cada um dos dossiês. Isto poderá ser feito em todos os dossiês, pois ficará gravado e facilitará a utilização de cada um deles. Como acabamos de observar neste filme, com o template do HCCP para o PHC Restauração, poderá registar variadíssimos tipos de documentos relacionados com o sistema de HCCP, obrigatório para a área de restauração. Para se manter atualizado sobre todo o software PHC, subscreva a newsletter e direto. É muito fácil, basta ir ao nosso site e colocar o seu e-mail. Obrigado e até breve.